Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Essa é a minha grande dúvida, porque quando chega na mídia, principalmente sobre Massinho VP, já que Oruan traz à tona esse assunto... chega a notícia do tipo que ele ainda comanda o Comando Vermelho. E eu fico me perguntando como, já que ele tá de segurança máxima, aí me veio a figurar a mente. Eu acho que Fernandinho Beiramar foi muito mais famoso nos anos 90, 2000, que eu lembro, eu era criança, se falava muito nele. Teve uma reportagem dele com o Cabrini, que até me chamou muita atenção. Tem uma ligação que ele faz para um cara que ficou com a ex-namorada dele e ele tortura e mata. E a frieza com que ele fala no telefone, aquilo me chamou a atenção demais. Rapaz, você acredita que eu fui atrás da história desse cara? Sim. Isso aí marcou muito minha vida, mano. Eu acho que uma das coisas que eu falo de crime foi por causa disso aí. Eu lembro que o cara era moleque, cara, e aí todo mundo falava Fernandinho Beiramar, e você não entende o que o cara era naquela época. Eu devia ter uns 12 anos de idade. E ele realmente foi lá por 2001, 99, 2000, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Essa fita aí do Fernandinho, ela sempre mexeu muito comigo, né? Mas a gente não conhecia quem que era o cara, a gente só conhecia no áudio. Pra quem não sabe, né, vou até peço licença pra você pra poder contar essa fita. Por favor. Acho que é muito forte isso. O Fernandinho, ele sai de Duque de Caxias com 5 caras, é uma quadrilha de 6 pessoas. E ele descobre uma demanda do Rio de Janeiro. Qual que era a demanda? Não tinha ninguém do Rio que buscasse o pó lá na Colômbia. Quem fazia isso eram os paraguaios, que eram especialistas em contrabando. Então você tinha que esperar um paraguaio trazer o pó aqui no Rio de Janeiro. O Paraguai trazia e o pó acabava num sábado à noite e não tinha para comprar. Farinheiro, brother, quando tá com vontade de dar um tiro, dar um raio, ele vai ficar a madrugada inteira atrás de onde tem droga. Bom, o Fernandinho ganhou essa demanda e falou assim, vamos lá pro Paraguai. Foi pro Paraguai, tirou a vida de uns caras lá, cortou de intermediário e ele trazia o pó, guardava no Complexo do Alemão. Então, por exemplo, acabava o pó, pega o telefone aí, liga pro Fernandinho que ele traz 10 quilos aqui pra gente poder vender. Então as bocas começaram a não faltar mais pó. Isso é uma demanda que o cara conseguiu, ele começou a colocar em Minas e tal. Então o Fernandinho ficou famoso. E ele fez amizade com os colombianos das Farc mesmo, que protegiam a área de plantação de cocaína. E aí ele ficou muito poderoso e a Polícia Federal começou a caçar ele. Tem relatório dos Estados Unidos que eu encontrei que cita o Fernandinho Beiramar, eu coloquei até no dossiê dele, no documentário. Os caras lá da presidência citam ele, da DEA e tal. E aí, o Fernandinho, ele foge daqui do Brasil, em determinado momento, que ele é preso, depois ele consegue fugir aqui, e ele vai pra Colômbia. E um cara se envolve com uma ex-mulher dele, a Joelma, né, dos Santos. O cara chamava Michel. O cara se envolve com a mulher dele, só que ele não sabia que era a mulher do cara. Ex-mulher, né? E o Fernandinho entrou na neurose. Neurose mesmo, bagulho de ciúmes de ex, mano. Sim. Todo mundo aqui já teve ex-namorado. Sim. Tá ligado? Quando você larga, você não aceita muito. Tem cara que tira a vida da mulher, que é muito louco e... Enfim. Era um cara com muito poder, né? O Fernandinho manda o Bomba e o Chapolin, né? Que era esse cara dele. O Chapolin, esse cara é ruim, velho, ruim. Sequestrar o moleque. Ele sequestra o moleque, leva o moleque pra uma casa. Eles quebram as costelas do moleque, cortam os pés, os dedos do pé, cortam um tendão que a gente tem no calcanhar aqui, faz o moleque andar em cima dos cacos de vidro. Aí eles arrancam a orelha do moleque e faz ele comer. E eles gravam tudo isso, eles falam no telefone, eles estão falando com o Fernandinho no telefone fazendo isso, né? E tem um momento que foi mostrado pela imprensa que o Fernandinho pega e fala assim, ô, você é garanhão, né? E aí, a sua orelha, tá gostosa a sua orelha? Falando, ô, seu Fernando, eu não consegui engolir direito e tal. E aí o moleque já sabe que vai morrer, né? Ele fala pro Fernandinho, viu? Ô, seu Fernando, só avisa a minha mãe lá que onde que eu tô e tal, que eu não vou mais voltar e tal. Aí o Fernandinho fala assim pra ele, não, que isso, você tem que estar inteiro, mano. Eu vou mandar você pra sua casa. Daqui a pouco eu mando você pra sua casa. Deu esperança pro moleque. A hora que tira o telefone da orelha do moleque, ele fala pro Chapolin e pro Bomba, pode matar ele. E aí os caras vão lá e dão 5 tiros no moleque. Eu fiquei assustadíssimo quando eu vi, porque tem o áudio dessa situação. Eu fui atrás da história do rapaz. Porque ninguém tinha contado a história dele. A gente procurou amigos, pessoas que conheciam, próximos. A família não quis falar.
Conseguimos foto do rapaz, a história dele, o que os familiares, os amigos disseram que tinha acontecido, né? Sim, as minhas fontes não são da família, mas são pessoas que conheceram ele, porque muita gente tem medo de falar lá em Duque de Caxias. O moleque era de uma escola particular, criado com a mãe, era técnico de informática, trabalhava num material de construção. Ele conheceu a mina lá que o Beiramar pagava a escola pra ela, eles acabaram se envolvendo, e o Beiramar entrou na neurose e pegou o cara e fez isso aí. Ele não tinha nenhum envolvimento com crime? Não... O moleque? Sim. Nossa, era estudante, mano. Era Qual a idade dele quando ele morreu? 19 anos. Meu Deus do céu. 18 para 19 anos. Meu Deus do céu. Chamaram ele para um churrasco, ele foi, na verdade não era churrasco porra nenhuma, os caras sequestraram ele e fizeram isso aí. A Joelma, que foi a mulher que deu moral para ele, desapareceu. Também não acharam mais. Ixi, até hoje, não sei se ela vaga por aí, o que aconteceu com ela, mas certamente não tá viva, não. O que você falou agora me chamou a atenção, e ninguém procurou saber a história do moleque. Era só o áudio e eu cheguei num momento que eu falei assim, velho, não é possível que ninguém sabe da história desse cara. Aí eu joguei no Twitter, no Instagram, apareceu algumas pessoas falando, conheci o Michel e tal. Eu falei, pô, vocês não dariam informação pra gente? Ah, mas a gente não quer aparecer, porque Duque de Caxias e tal, Escola Centenário. Aí eu falei, não, eu garanto a fonte, tá? Eu garanto o sigilo da fonte, não tem problema e tal. E aí aconteceu isso daí, entendeu, mano? Eu fui atrás da história do cara. O cara não tinha rosto, não tinha nome, não tinha nada. Ele era o cara torturado pelo Fernandinho Beiramar, entendeu? O que você falou agora me fez lembrar de um... Não sei se tem algumas... Faz sentido, mas o meu cérebro me levou até lá. É o motorista de Marielle Franco. Assim, também eu sempre ouço falar sobre ela, mas não se fala muito no rapaz do Uber que morreu também. O Anderson Gomes, né? É. Na verdade ele não era Uber, ele é mó fita, né? Porque a Marielle tinha um motorista, né? Sim. Oficial. E esse motorista oficial ele tinha quebrado o braço. E o Anderson tava fazendo bico, cara. E na verdade, no outro dia, o Anderson queria ir embora e ele tava acelerado pra ir porque ele tinha uma entrevista do trampo quase certo no aeroporto do Galeão. Ele ia mudar de vida, ele tinha um filho pequeno, tudo. Só que não deu tempo, né? Não deu tempo. São pessoas que... Essas pessoas invisíveis são as grandes vítimas do crime. Eu basicamente ouço muito falar, e é uma coisa que me revolta, quando assim o pessoal fala, eu discuto com os amigos o seguinte, assim, as pessoas falam, mas o crime, as pessoas da favela, elas respeitam mais o traficante do que a polícia. Eu não tô defendendo a polícia, não. Só que, cara, eu sou do interior lá da Bahia. Eu tenho conhecidos que os caras, ou falou demais, ouviu demais, e os caras foram atrás do tio, mataram, foram atrás do não sei quem, e a família toda que cresceu no interior. O interior que eu moro é uma cidade muito pequena, que eu morava, e assim, a impiedade dos caras, assim, é o ser humano com muito poder. É a grande parada do crime organizado, que se você olha, ou você olha sem um viés ideológico, são pessoas com muito poder. Ninguém freia essas pessoas, cara. Ninguém freia, a não ser... É uma guerra. E quem mais sofre é invisível. É um moleque aí de 19 anos, conheceu uma menina. É a menina que tem um cabelo raspado, que tá com outro cara. E você fica assim, pô, cara, e aí? Cara, essa história de que a população gosta do traficante, isso é antigo, né? Antigamente, até os traficantes lá do Comando Vermelho, eles eram criados na comunidade... Tá? Eles tinham um vínculo com a comunidade, porque eram criados lá. Sim. Hoje não existe mais isso. Hoje o Comando Vermelho é uma empresa em que ela vai trocando o CEO de cada comunidade. Então, por exemplo, Manguinhos pertence a um cara, depois eles podem colocar outro cara lá, que não tem nada a ver com a comunidade, o cara tem que segurar o território, ou o cara invade, coloca lá um gerente, um frente, que a gente chama, né? Que é o cara que cuida do local de forma... não efetiva, e aí troca, tira e tal. Então hoje, até no Rio de Janeiro, os caras não tem muita... A molecada no movimento é mais chegada, assim, né? Porque geralmente eles são lá do bairro, né? Da comunidade e tal. Mas, mano, o que eu falo pra você é que se você for envolvido, você pode se dar muito mal, de verdade.